Sou uma mulher de 25 anos que mora em uma área central de uma cidade que é pequena o suficiente para se sentir familiar, mas movimentada o suficiente para sempre ter algo caótico acontecendo. Não sou muito chegada na vida noturna aqui. A cidade tem a fama de ter encontros suspeitos. E eu conheço mais de uma pessoa que acabou se metendo em situações péssimas por ter sido drogada ou abordada por pessoas que não sabiam como aceitar um não. Eu geralmente evito tudo isso e fico em casa com meu cachorro, que honestamente é um uso muito melhor do meu tempo. Mas numa noite, por volta das 7, estava ali, sem fazer absolutamente nada, entediada, e tomei a decisão brilhante de baixar o Tinder novamente. Nunca levei o aplicativo muito a sério. Era mais uma coisa para passar o tempo quando eu estava inquieta. Dei match com alguém que reconheci do ensino médio, alguém com quem eu não conversava há anos, e acabamos marcando de nos encontrar para colocar a conversa em dia, tomando um chá por volta das 9. Parecia algo inofensivo. Então fui. Conversamos por algumas horas, e antes que eu percebesse, já era meia-noite. Saí de lá me sentindo cansada, mas relaxada, e achei que o caminho mais rápido para casa seria pela rodovia com pedágio. Meu pai mora em um fuso horário atrás de mim, então liguei para ele para ficar acordada enquanto dirigia. Depois de uns 15 minutos de conversa, vi a minha saída se aproximando. Falei para o meu pai que ligaria no dia seguinte. Desliguei o telefone e entrei na faixa de saída. A rampa faz uma curva para a direita, e assim que entrei nela, vi alguém correndo em direção ao meu carro, acenando com os braços como se estivesse tentando chamar um caminhão de bombeiros. Eu estava a uns 55 km por hora. Então ver uma pessoa correndo em minha direção, no escuro, fez meu corpo inteiro se contrair. Acionei os faróis altos e dei uma deslizada para o lado, para não bater nele. Meu primeiro pensamento, estúpido, eu sei, foi que ele poderia ter batido em algum lugar perto ou se separado dos amigos, e precisava de ajuda real. Contra o meu melhor julgamento, parei na faixa de emergência e tranquei tudo antes que ele se aproximasse. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade, talvez 1 ou 2 anos mais novo. Estava usando uma pulseira de bar. Então imaginei que estivesse saindo de algum lugar bebendo. Mas seus olhos estavam arregalados e ele suava como se tivesse corrido uma maratona. Não estava calor e o jeito que o rosto dele estava, largado, desesperado, quase como se ele não conseguisse processar nada ao redor, me deixou alerta. Ele puxou a maçaneta da porta do carona, mas não abriu grocas há dias. Eu abri a janela só o suficiente para falar e perguntei se ele estava machucado ou precisava de ajuda. Ele disse que não conseguia me ouvir e implorou para eu deixá-lo entrar. Ele não estava gritando, mas havia algo frenético na maneira como ele repetia a mesma coisa. Eu disse não, e ele rapidamente mudou de pânico para desespero. Continuou insistindo que não queria me assustar, que tinha sido deixado na cidade, que o celular dele tinha descarregado, que os amigos o abandonaram e ele não tinha como voltar para casa. Eu me ofereci para ligar para alguém para ele, mas o número que ele me passou não atendeu. Foi quando a situação mudou. O rosto dele se transformou. Confusão, frustração, algo mais estava por trás disso. Ele começou a insistir que me conhecia. Eu sei que você mora perto de mim, Maria. Você me conhece através do Antônio. Maria, por favor, só me leva para casa. Meu nome não é Maria. E eu não conheço nenhum Antônio. A maneira como ele disse fez eu me questionar, por um momento, como se talvez tivéssemos nos cruzado antes e eu tivesse esquecido. Mas quanto mais eu olhava para ele, mais óbvio ficava que ele não fazia ideia de quem eu realmente era. Ele continuou tentando abrir a porta, mais frenético do que antes, e então começou a chorar e bater na janela com a palma da mão. Eu disse para ele se afastar porque eu estava indo embora, e felizmente ele fez isso. Entrei novamente na rampa e segui em direção ao semáforo lá embaixo. Então,
o sinal ficou vermelho. Eu parei um segundo para pegar o celular e decidi que deveria ligar para a polícia. Não para colocá-lo em apuros, mas porque ele estava literalmente correndo para o tráfego, vestindo roupas escuras à meia-noite. Enquanto eu explicava tudo para a operadora, olhei no retrovisor e o vi correndo pela rampa em direção ao meu carro novamente. Aquela cena sozinha fez todos os meus músculos se contraírem. A operadora me disse para não voltar para casa, para ir na direção oposta, para que ele não pudesse me seguir até o meu apartamento. Fiz exatamente isso, descrevendo o rapaz enquanto dirigia pelas ruas vazias com ele, ainda me perseguindo em alta velocidade. Quando cheguei a uma parada obrigatória atrás de outro carro, ele alcançou e começou a bater no vidro traseiro, gritando para eu parar, pedindo para eu Dixelo entrar do novo. Quando o carro à minha frente se moveu, virei para uma rua diferente e consegui perdê-lo. A operadora ficou na linha até eu ter certeza de que ele não estava mais atrás de mim. Ela pegou minhas informações, disse que os policiais já estavam indo para a área e me disse que eu poderia ir para casa quando me sentisse segura. Eu nunca descobri quem ele era ou o que aconteceu depois. Minha suposição é que ele estava bêbado, mas também sob efeito de alguma outra coisa, porque nunca vi alguém que estava só bebendo agir tão desconectado da realidade e correr daquele jeito. Cliquem em curtir, compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E o valor que nós vamos ter é muito maior. Grande abraço e até o próximo vídeo.